Impossível falar de pôsteres de cinema sem citar o nome de Drew Struzan. Trabalhando com ilustração comercial, concebeu capas de CDs, livros, revistas em quadrinhos. Mas foi seu trabalho com pôsteres de cinema que o consagraram. Considerado um dos mais reconhecidos talentos da indústria, Struzan emprestou sua arte para mais de 150 cartazes de cinema. No início de sua carreira, ilustrou muitos filmes B, mas não demorou até que seu trabalho caísse nas graças de diretores talentosos. A década de 80 foi marcada pela ascensão de seu trabalho e pela intensa procura dos seus serviços. No início da década de 90, com o advento dos computadores e manipulação digital de imagens, Struzan foi afetado pelo declínio dos tradicionais pôsteres ilustrados. Recentemente, o artista foi solicitado novamente pelo diretor Spielberg para uma nova sequência de Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. O cartaz é uma prova de que Drew Struzan, no auge de seus 60 anos, continua produzindo ilustrações fantásticas que marcaram uma geração. A composição consiste num contraste de cores harmoniosamente propostos. Observa-se a predominância de tons de azul e laranja. A obra é cortada por linhas diagonais convergindo para o mesmo sentido ou cruzando-se. Uma linha diagonal se destaca, seccionando duas metades, sendo esta a separação entre a luz branca e as trevas. É também a separação entre os tons mais claros de azul e, de maneira oposta, o laranja. Os tons frios aqui são representados através do céu, com as nuvens, e os tons quentes pelo fogo no chão. O emissor de luz projeta linhas do meio para a direita. Outra série de linhas provém do ponto de fuga localizado abaixo e à direita. Todas as linhas parecem instigar o olhar para o centro, onde está o foco da iluminação, convidando a entrar pela abertura. O contraste é percebido não só pelas cores, mas também pela iluminação. Temos uma abertura central que emite luz principalmente sobre uma silhueta humana. A silhueta, por sua vez, está parcialmente oculta, diluindo-se em meio ao foco de iluminação. O rosto é jovial e sua expressão é de espanto e admiração. Parece fitar com rapidez para um relógio no pulso enquanto segura os óculos no topo da cabeça. O emissor da luz, que parece ser uma porta aberta, lembra um veículo, mas sua forma esmaece conforme distancia-se do centro luminoso. O lúdico e misterioso objeto tem sua subjetividade realçada quando observamos que sobre ele é possível ver a continuidade da linha do horizonte. Os rastros de fogo, que surgem do ponto de fuga, fazem às vezes de um caminho percorrido, como que produzido por pares de rodas em meio a uma estrada deserta. O cartaz em questão, desenvolvido para o pôster de filme Back to the Future, busca ilustrar uma viagem no tempo. Para tanto, o artista dispôs os elementos de forma que pudesse aludir a esse fato. A silhueta do personagem Marty McFly encontra-se com uma perna na parte inferior do carro, onde executará a sua viagem. Seu rosto de admiração reflete os desejos juvenis de quem ao mesmo tempo tem medo, mas no fundo deseja adentrar os mistérios e aventuras que a viagem possa lhe proporcionar. As linhas que convergem para o centro levam o olhar para a luz, convidando o espectador a fazer parte da viagem do garoto. Aqui observa-se que o próprio uso da imagem jovem reflete uma vontade do espectador de que o personagem da trama poderia ser ele, tomando parte de uma viagem lúdica. O carro esmaece em meio ao fundo e o fogo proveniente das rodas, que permanece contínuo e nítido, são uma clara referência à brincadeira com o tempo e o espaço. A linha traçada diagonalmente separa o tempo e o espaço presente dos demais possibilidades proporcionadas pela viagem. A estrada deserta alude a algo que está longe dos olhares de todos, algo que somente o protagonista toma parte. O referido cartaz é da década de 1980. Não haviam softwares avançados de edição de imagem, que só surgiram a partir dos anos 90. Portanto, os cartazes eram produzidos à mão por ilustradores. Consiste também num marco da última década em que se produzia esse tipo de cartaz em larga escala. Nessa época, percebe-se que houve um aumento exponencial dos filmes de aventura e ficção científica. O filme em questão pertence a um grupo de filmes que se tornaram ícones de uma geração que admira essas produções, e além, gerações posteriores, que não viram o filme na época de seu lançamento, mas que também se identificaram com os desejos juvenis pela Fantástico. A obra em questão sintetiza as aspirações dessa geração, e também do artista Drew Struzan,
que além do cartaz Back to the Future, de 1985, produziu os cartazes para as sequências Back to the Future 2, em 1989, e Back to the Future 3, em 1990. Esses possuem uma disposição de formas e cores muito similar ao primeiro, e a continuidade vivenciada nas telas é transportada para os 3 pôsteres dessa série. Emílio Augusto Cavalcante de Albuquerque e Melo, mais conhecido como Di Cavalcante, foi pintor, ilustrador e caricaturista brasileiro. Di Cavalcante nasceu no Rio de Janeiro em 1897. Em 1916, fez sua estreia como desenhista no Salão das Humoristas. Foi de Di Cavalcante a idealização e organização da Semana de Arte Moderna, que aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo em 1922. A Semana de 22 foi uma espécie de festival em que os modernistas brasileiros mostraram seus trabalhos. Além de expor suas telas, Di Cavalcante desenhou o catálogo, o programa e os convites da mostra. Além de quadros e ilustrações para revistas, fez desenhos para joias, tapetes e painéis. Faleceu na sua cidade natal em 26 de outubro de 1976. A composição consiste numa pintura que não tem intenção de representar o real. Utiliza formas abstratas com cores vibrantes e contorno azul, apenas aludindo à forma dos garimpeiros. O azul e o vermelho se destacam perante outras cores. O contraste é dado por cores mais claras e escuras. Demonstra uma preocupação da disponibilidade dos elementos na obra, os planos bem distribuídos. As cores são chapadas, dessa forma a noção de perspectiva é dada pela diferença no tamanho e posição dos objetos na tela. Os rostos apresentam expressões fechadas, indicando tristeza, cansaço, sofrimento, entre outros sentimentos negativos. De toda forma, a pintura de Di Cavalcante, Cenas de Garimpo, busca representar um pouco do cotidiano dos garimpeiros. O vermelho em sua peneira representa o sangue dado por essas pessoas que trabalham no garimpo, assim como suas expressões faciais demonstram seriedade, trabalho árduo e dor. A mulher e sua criança nos passam a ideia de que não apenas os homens tiveram que se mudar para os campos para trabalhar nas minas, mas sim a família toda. O vilarejo representa a quantidade de famílias que foram atrás do garimpo. Uma das características do trabalho de Di Cavalcante em seus quadros era a representação da cultura social brasileira. Dentre os temas mais comuns são carnaval, homens trabalhando, paisagens naturais, favelas, protestos sociais e as famosas mulatas, sempre presente em muitos de seus quadros. Pintava quadros muito coloridos, com cores quentes, representando o Brasil. O mesmo Brasil que serviu de inspiração para suas pinturas, mesmo estando fora do país.